O que é a maca? É fruta? Na verdade é uma raiz. É uma raiz, não é fruta, tá? Isso, é uma raiz. É uma raiz encontrada no Peru. E dessa raiz é feito esse pó. Então, no Brasil, a gente não consegue encontrar a raiz. Porém, esse pó da maca, ele tem todas as propriedades, é a mesma coisa. Na verdade, nada mais é do que essa raiz desidratada e em pó. Tá. E a gente consegue, com o consumo do pó, ter todos os benefícios da raiz. Ah, é? Tanto que é legal que assim, né, até tava falando lá, porque uma pauta dessa só pra maca precisa de realmente, e ainda sobra informação. Jura? Porque nos Estados Unidos e nos países da Europa, ela é considerada um super alimento. Olha. Porque ela realmente tem inúmeros benefícios, inúmeros benefícios. Que então ela bacana. consegue ajudar em muita coisa, desde disposição até melhora de libido, por exemplo. Sério? Sim, então... Sabe que eu achei uma coisa interessante? O Peru tem muitas coisas, tem a produção de muitos alimentos funcionais. Sim, não bacana, não é a primeira vez que aparecem coisas aqui, fala, não, mas é do Peru. Engraçado, Exatamente. né? Tem muita coisa específica de clima, né? Então que pra gente aqui fica mais difícil, o clima é diferente. Eles favorecem, Sim, então, a exatamente. produção. Então favorece a produção de alguns tipos de coisas. Só queria corrigir uma coisa que eu falei agora, né? Que eu falei que a maca é uma farinha. Na verdade, ela é um pó mesmo dessa pó, raiz. tá. Isso. E a quantidade que a gente vai usar dela, então a gente não trabalha com ela para substituição de farinha. A gente trabalha ela como um complemento nutricional. Entendi. Então, assim, a quantidade dela é bem pouquinha, no máximo uma colher de sobremesa, pode ir até uma colher de sopa cheia, mas uma colher de sobremesa rasa é mais do que suficiente. Por dia. Por dia, Tá. isso. E aí, você simplesmente incorpora ela no alimento. Entendi, não vamos fazer um bolo de maca. Isso, não, né? exatamente. Usando isso como farinha. Então é para complementar receitas. Isso. Inclusive, eu nem trouxe, né? Eu trouxe mais para usar com fruta, com suco, porque ainda não tem nenhum estudo que mostre que a utilização da maca em preparo de comidas quentes, que ela preserve as propriedades. Então, assim, ela pode sim ser utilizada, mas assim, ela tem um pouco de ômega 3, então assim, não existe nenhum estudo que mostre que ela vai preservar tudo isso. Então, o ideal é utilizá-la em alimentos frios, isso, sem aquecer. exatamente, Entendi. de preferência. E qual você destacaria que é o principal benefício aí da maca? Olha, ela é utilizada há muito tempo pelos incas, né? Tipo, foi utilizada pelos incas muito, porque ela age como um tônico natural. O que é bacana? Ela não tem cafeína na composição, então, por exemplo, o hipertenso ele pode usar sem problema algum. Tá. E ela melhora muito disposição, ela melhora muito vitalidade, ela melhora muito essa energia, principalmente de manhã. Então, quando legal. você toma um suco com a maca, você melhora a disposição durante o dia. Olha, Então, bacana. isso é muito bacana. Porque hoje o que eu acho que tá faltando é disposição. Exatamente. Né? A gente tá. São tantas coisas que a gente acaba, vai malhar, já tá cansado, Sim. tem que se concentrar num trabalho, tem que se concentrar numa coisa séria e já vem logo uma dor de cabeça. Exatamente. É falta de energia, Exatamente, né? falta de energia, falta de nutrientes. E além disso, ela também tem uma composição muito bacana de nutrientes. Então ela tem uma composição bem interessante de aminoácidos, ela tem uma composição bem interessante de zinco. Tá. E uma coisa muito legal para quem pratica, inclusive, atividade física, para mulheres na menopausa, para homens acima de 40, 45 anos, é que ela tem uma substância que estimula a produção do hormônio luteinizante, que vai fazer o quê? Vai favorecer, ele vai, na verdade, estimular a produção de testosterona. Então, ele é muito bacana para regular os níveis de testosterona. Por isso que a maca, ela tem essa ação super afrodisíaca. Que legal. Isso para homens e mulheres. Sim, para os dois. Porque também é uma coisa, a gente já fez essa pauta aqui no programa quando a gente falou dos hormônios bioidênticos e foi citado que hoje, de fato, as mulheres têm apresentado muito desequilíbrio hormonal. Sim, muito. E principalmente essa queda da testosterona que diminui o libido e causa aí uma série de outros problemas, né? Exatamente. Então ela pode sozinha já dar uma aumentada, é como se fosse uma reposição. Sim, ela estimula a produção da testosterona. E o que é bacana a gente pensar, e a gente pensa sempre na mulher, mas no homem também é interessante a gente pensar nisso, porque hoje a gente está exposto a uma quantidade enorme do que a gente chama de fitoestrógenos. Ou seja, substâncias derivadas de plástico, que sofrem alteração de temperatura muito alta, alguns agrotóxicos, pesticidas, a própria água que a gente toma. Então, tudo isso tem algumas substâncias que chamam xenoestrógenos, que o que elas fazem? Elas ocupam os receptores, então causa todo um desequilíbrio hormonal. Tá. E aí os homens atualmente também começam a ter esse desequilíbrio hormonal cada vez mais cedo. Então é comum ter homens aí de 35, 40 anos que já começam a ter
aquele acúmulo de gordura abdominal que está muito relacionado com baixos níveis de testosterona, né? E também uma queda de libido. Olha e a só. libido está relacionada não só a baixos níveis de testosterona, como também está relacionada com o cansaço, com fadiga, com o estresse do dia a dia. E nesse caso, a maca ela atua em ambas as partes, porque ela ajuda na disposição e ela também ajuda a regular os níveis de testosterona. Gente, então ela é super bacana, super e bacana. é natural. Sim, super natural, super natural. Agora, uma pergunta. Você sugeriu o uso da maca, de repente, pela manhã, num suco? Ela exemplo. diminui o índice glicêmico da fruta? Ela tem sim uma quantidade bacaninha de fibras, mas não é o suficiente. Tá. Então, assim, é legal você, se for, é que eu trouxe mais mesmo pra ilustrar. Porém, se você for bater um suco, sempre é bacana colocar alguma fibra junto, colocar a maca junto, né? Então, daí você consegue ter os dois benefícios. E eu trouxe aqui 2 alimentos muito bacanas, que já existem vários estudos usando, né, na verdade, a maca e o cacau em pó, ou a maca e a canela. Porque o cacau em pó, o que ele faz? Ele dá um pool a mais de antioxidantes e, além disso, quando você usa os dois, você consegue, inclusive, melhorar a disposição e melhorar um pouco a compulsão por doces, por exemplo, que também é uma coisa bacana. Outra coisa da maca, até nessa questão de melhora de disposição, é que ela tem alguns aminoácidos que melhoram a produção de neurotransmissores relacionados com bem-estar. Então, por exemplo, uma mulher na TPM, muito interessante ela usar a maca e usar o cacau. Uma pessoa que tem muita compulsão por doce, muito legal ela usar a canela, que controla a glicemia, né, não deixa ter muita oscilação, e também associar com a maca. Então, assim, são 2 associações muito bacanas. Olha que legal, Muito gente, legal. que ideia ótima. E como a gente vai associar? Tá, aqui eu trouxe, na verdade, exemplos bem práticos, tá? Se você ver, você vai ver que a maca ela tem um cheirinho um pouco forte, mas em termos de sabor, o sabor dela é bem... A gente sente o sabor, então? Não, é um sabor super sutil. Sim, super Vou fazer sutil. uma coisinha aqui. Só um Pode minutinho, fazer. né? É boa. Ela não tem sabor, É gostosa. não tem. É salgadinha. Ela tem um sabor muito legal. É porque eu sou da turma do salgado. Tem gente que gosta mais de salgado, tem gente que gosta... Né, a cara, quer experimentar? Vem experimentar, querido. Os meninos adoram experimentar aqui, olha lá. Manda bala, Enéas. E aí? Não é boa? É raiz mesmo. Você tem um gostinho salgadinho, gente. É vale muito a legal. pena. Nossa, gostei. Muito legal, né? Eu acho que pode até dar uma salgada. Aqui a gente colocou com fruta. Sim, é mais pra deixar uma coisa mais prática, mas no entanto, você pode muito bem colocar numa salada, você pode fazer do jeito que você achar, é muito legal. E por que a gente pode consumir, Nath, só voltando, a gente já vai mostrar como unir então com o cacau, com a canela. Por que só o limite é uma colher de sobremesa ou no máximo uma colher de sopa? Então, na verdade, não existe nenhuma contraindicação ainda relacionada à maca. Porém, no entanto, como ela tem toda essa questão de estimular, de equilibrar a questão hormonal, mais do que isso, seria bacana fazer um acompanhamento, fazer um controle legal. Uma outra dica também é que quando você for comprar a maca, comprar a farinha, o pó da maca puro. Porque a gente encontra algumas misturas hoje em dia no mercado. Então, assim, tem algumas misturas de maca com, sei lá, com algumas outras coisas pra deixar ela mais grossa. Então, assim, não é muito legal. Então, sempre olhar nos ingredientes que tem que ser a maca pura. Isso quando você quer esse benefício. Agora, talvez você encontre por aí já alguma mistura mais ou menos já esquematizada. Então, sei lá, uma maca com cacau. Aí, tudo bem, se você quiser os dois benefícios. Mas pensando nisso, tem que ser o pó de maca puro. Tem caloria? Pouquíssima, nessa quantidade, não é nenhuma coisa que a gente... Não é nada que... Não é nada que vá aumentar. Gente, é saboroso. Eu achei saborosinha essa maca. Muito legal, achei muito interessante. Legal. As pessoas reclamam um pouco por causa do cheiro. Assim, pessoa que e nem é um cheiro tão assim, mas, né, às vezes a pessoa abre o pacotinho, aquele cheiro, já não gostei muito. Não é nada. Não, mas assim, bem tranquilo. Então, se você coloca um cacau, se você coloca uma canela, você consegue aproveitar melhor ainda esses benefícios, você consegue ter aí um aporte maior de nutrientes, então é bem bacana. Nath, vamos lá. Vamos. Como é que então a gente coloca a maca na alimentação de uma maneira equilibrada e adequada, até pra gente não enjoar? Porque eu imagino que se é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, se é a orientação, uma colher todos os dias, uma hora a gente pode enjoar, né? Sim, sem dúvida. Mas na verdade, o que é bacana? É você criar. É você usar de várias maneiras. Então, assim, uma coisa bacana, por exemplo, de manhã, se você vai, sei lá, bater seu suco com várias fibras, já vai colocar lá aquele pool de nutrientes logo de manhã, você coloca a maca junto. Porque ela não tem um sabor, assim, tão marcante, né? A gente falou do cheiro, mas o sabor dela não é tão marcante quando tá nessa mistura. Com então, outras coisas, não é o tipo de coisa muito fácil, né, de cansar.
Dá pra colocar em cima de frutas. Então, assim, a gente sempre fala, a pessoa que acorda meio cansada, que acorda, é legal colocar de manhã. Tá. A pessoa que se sente muito indisposta no final do dia, ela pode colocar a maca de tarde. Então, ela pode comer essa maca com iogurte, colocar algumas castanhas. Boa ideia no iogurte. Sim, também fica bem legal, bem Faz legal. uma mistura. Exatamente. Dá pra colocar, de repente, assim, um cream cheese light, um creme de ricota, colocar um pouquinho, fazer Dá. tipo um patezinho que eu passar num pão dá. integral antes de treinar. Fica bem legal. Fica legal bem também. legal, fica. Ela tem algum efeito, tipo, pra quem vai treinar, que deve ser ingerida bem próximo ao horário do treino ou horas antes pra dar esse pique? Não necessariamente, porque na verdade, até essa é uma coisa interessante, a maca, ela não tem aquela ação de quando você toma, sei lá, um estimulante, você tá pensando em tomar um chá verde, você toma, dá meia hora, você sente que dá aquele pique e depois você tem uma queda. Tá. Que isso é derivado da cafeína. Tá. A maca, ela dá aquela melhora na disposição geral. Então ela não é uma coisa assim, que tem um pico de ação e depois cai. Por quê? Porque ela age regulando tudo, ela não age dando pico de cafeína que depois cai, entendeu? Entendi. Então é uma ação diferente. Então Tá. por isso que nesse caso você pode colocar ela de manhã do mesmo jeito, porque ela melhora a disposição geral durante o dia. Ela não é uma coisa pontual, entendeu? Gente, isso que é legal. ótimo. E é indicada pra todas as pessoas, não tem contraindicação. Não, na verdade assim, né, obviamente pra criança, daí não é muito interessante, Tá. porque ela tem, mesmo que leve, tá, essa questão de modulação hormonal é muito sutil, mas é muito legal. Tá. Mas assim, pra criança não é muito interessante, a não ser que seja indicado realmente por uma nutricionista em casos bem específicos, mas em geral ela pode ser utilizada. Na verdade, ela é um complemento mesmo, Tá. né, tipo, é um complemento nutricional. Então assim, nessa dosagem, uma colherzinha de chá, até uma colher de sobremesa, tipo, é bem tranquilo.